aqui para tentar explicar para vocês um pensamento que eu tenho tido ao longo dos últimos anos, né? Eu não sou nenhum especialista em segurança pública, a gente vai chegar nisso no decorrer desse vídeo, só que eu tenho um forte sentimento que a segurança é a coisa mais importante para uma sociedade e eu vou tentar explicar para vocês como eu cheguei nessa conclusão. Na verdade, toda essa linha de pensamento começou quando, há um tempo atrás, eu estava voltando do trabalho, isso era umas 9 horas, e tinha um carro parado na beira da estrada, tá? E esse carro tinha uma pessoa lá pedindo ajuda para algum tipo de conserto mecânico para o carro, etc. E é uma avenida de alta velocidade, uma interestadual, né? Então, realmente foi algo que te faz ficar meio assim, será que eu posso ajudar essa pessoa? E é no sentido único de, e se essa pessoa me dá um golpe? Quais são as probabilidades dessa pessoa não estar bem intencionada e querendo apenas ajuda? Convenhamos, no mundo que a gente vive, no Brasil que a gente vive, são altas. Você não tem garantia nenhuma de que ao você estender a mão a alguém, essa pessoa vai vir com uma faca na sua mão. Não tem absolutamente nenhuma garantia e nem nada perto disso. Porque garantia você não vai ter em nenhum lugar do mundo. Mas a falta de confiança que a falta de segurança gera é algo absurdo. Qual que é a consequência disso? Eu não parei para ajudar ele. E eu queria, porque eu não sabia. Às vezes ele era uma pessoa que estava precisando mesmo de ajuda. Mas e aí, né? Qual é a segurança que a gente tem para ajudar o próximo, para ajudar o outro? A conclusão que eu cheguei foi que a falta de segurança em níveis catastróficos, igual no Brasil, tolhe quase que por completo a nossa empatia, o nosso verdadeiro sentimento de ajudar o próximo. Isso é tão nocivo para uma sociedade e eu nunca vi, vou ser bem sincero com vocês, eu nunca vi nenhuma reflexão desse tipo, do quão importante a segurança é. E vai muito além eu não posso ter um celular porque eu vou andar na rua e vão me roubar, porque isso é um negócio também muito preocupante, convenhamos, mas é muito além disso. A falta de segurança gera uma sociedade doente, gera uma sociedade com pouca contribuição, gera uma sociedade desunida, gera uma sociedade que é egoísta, que cada um cuida apenas dos seus próprios interesses. Porque, afinal de contas, ajudar o próximo pode ser um erro até muitas vezes fatal. Sim, é isso que acontece aqui no Brasil. Eu poderia ter parado para ajudar o cara, ter sido sequestrado, vai saber o quê. Essa falta de segurança, ela é nociva num ponto que poucas pessoas percebem. E isso vai para diversas outras esferas. Por exemplo, né, eu vi esses dias um golpe que aplicaram numa senhora, que um cara chega para ela na saída do banco e fala, olha, ganhei na Mega Sena, você pode me ajudar e tal. Mas não, antes a gente precisa não sei o quê, precisa sacar, me dar um dinheiro para eu pagar o advogado. Uma história dessa. Então, olha isso, uma pessoa te pedindo ajuda, você ajuda, cai num golpe, perde 10, 20, 30, 50, 100, 1.000, 200 reais, sei lá, vai saber quanto. Porque você tentou ajudar alguém. Então sim, no Brasil, você ajudar alguém, você está incorrendo no risco direto de ser passado para trás, de ser roubado, de ser furtado, de ser sequestrado e por aí vai. E isso tem um impacto psicológico e social que eu acho que a gente menospreza muito. E quando a gente fala disso, né, aí logo vem as pessoas falarem, mas e a educação? E a saúde? E veja bem, a primeira aula de economia, se você fizer economia um dia na sua vida, alguma aula de economia que você tiver, você vai ver que o professor vai te falar o seguinte, a economia nada mais é do que trabalha com uma premissa básica, que é a escassez de recursos. Ou seja, se eu tiver em uma mina, por exemplo, vamos supor que no mundo só existe uma mina de ferro. Eu não vou conseguir fazer um prédio e também fazer um barco. Eu vou ter que decidir se eu vou fazer o barco ou o prédio com esse ferro da mina, né? E basicamente assim com o dinheiro. Essa é a base, né, do dinheiro. O famoso custo de oportunidade é o quê? Eu gastei com uma coisa, logo, necessariamente, estou deixando de gastar com outras. Porque o dinheiro não é infinito. O meu tempo não é infinito. Se eu estou aqui gravando um vídeo, eu estou necessariamente deixando de fazer outras coisas, tá? Então, isso é o custo de oportunidade. Sempre quando você toma uma decisão, sempre quando você gasta o seu dinheiro, você está deixando de tomar outras atitudes, seja com seu dinheiro, seja com seu tempo, seja com sua mão de obra, seja com o que for. Então, não é diferente quando a gente fala de saúde, educação e segurança, tá? Não é diferente. A partir do momento que eu opto por investir mais, por exemplo, em segurança pública, eu vou estar deixando de gastar esse dinheiro que eu estou colocando em segurança
em educação, em saúde. E aí você pergunta, mas então, Gustavo, por que você está falando que a segurança é mais importante que essas duas áreas? Veja, quando você investe em segurança, o seu custo de saúde diminui. Você concorda comigo? Porque é menos pessoa baleada em tiro perdido, é menos pessoa passando por diversos apertos diretamente relacionados à segurança. Então esse é um ponto que já é importante. Eu não posso quantificar, como eu disse anteriormente, eu não sou um especialista em segurança pública. Estou aqui simplesmente conjecturando e filosoficamente, daqui a pouco a gente entra nessa parte da filosofia também, citando até um cara que eu não gosto, tem aquele rancinho assim, mas que ele fala bem dessa situação também. Mas enfim, a partir do momento que você investe mais em segurança, a educação começa a ser mais palpável, mais plausível. Por quê? Porque quem conhece a realidade de uma escola atualmente sabe que muitos professores sentem até medo de determinados alunos, porque chega numa idade de 16, 17 anos, os alunos já estão envolvidos em coisas em problemas que estão diretamente ligados à segurança pública, né? Então já são pessoas que, em muitos casos, são perigosas, são pessoas perigosas, que você não pode se portar como o professor em sala de aula que merece ser respeitado, porque ou você tem essa postura de ser respeitado, de querer dar matéria, de querer ensinar, ou você simplesmente aceita e tem sua segurança mais preservada. E é óbvio que a grande maioria dos professores opta pela sua segurança, e a gente pode falar aqui até de maneira correta essa decisão é tomada. Então a gente já percebeu aqui claramente que a segurança é a base fundamental para que o professor tenha autoridade em sala de aula, e sem autoridade em sala de aula você não consegue ensinar nada. Porque, concorda comigo? Se o professor não consegue se impor, se o aluno tem um poder maior tem um poder acerca até da vida do professor, isso tudo, as coisas não se encaixam, a educação não anda e aí diversos problemas acontecem, tá? A educação não indo, você tem falta de mão de obra, a educação não indo, você tem relações interpessoais totalmente prejudicadas, você tem uma série de coisas que vão contribuir para que a sociedade fique cada vez mais doente. E para mim, na minha premissa, eu realmente acredito que a segurança é um fator preponderante para todas as outras áreas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não consigo conceber um lugar, um país no qual você não possa ter o mínimo de segurança em estender a mão para o outro e ajudar. Porque isso acaba criando uma sociedade que levar vantagem, aquele que a gente brinca, né? Ruê BR, levei vantagem, ou seja, furei a fila, não sei o quê. A falta de segurança contribui para tudo isso de uma maneira que é tão forte isso, de uma maneira tão latente, que a gente que trava todo o resto da sociedade. Volto a dizer, não sei como vamos resolver problema de segurança pública, não sei nem se vai ser resolvido, tá? Mas se a gente tivesse que começar a consertar o país de um jeito, eu começaria por aqui. Ah, Gustavo, mas tem pessoa morrendo na fila de hospital. Fato. E é muito dolorido isso, sem dúvida nenhuma. É algo quase que inimaginável. Mas por isso que eu não sou político, mas essa, infelizmente, é a decisão que um político tem que tomar, né? Você não tem dinheiro para tudo, mas você consegue utilizar o dinheiro de uma maneira que, no longo prazo, tocando o despertador, que no longo prazo ele volte de fato e contribua para uma sociedade melhor, né? Então, todo o dinheiro que você gasta com uma coisa, está deixando de gastar com outra. Então, isso é muito difícil, né? Então, o professor que não tem giz para escrever no quadro, ou você aumentar salários de policiais para ter uma força mais combativa, ou até mesmo aumentar equipamento, treinamento, enfim, diversas medidas que não são da minha área que você pode tomar, mas o que eu sei é que tudo tem um custo de oportunidade. Então, sim, se você investe mais em segurança, você, consequentemente, está deixando de investir mais em saúde. Quer dizer que as pessoas vão morrer por isso? Não, porque você também tem uma questão de otimização de recursos. Hoje em dia, você pode ver, sempre que dá chuva, aí você vê equipamento para tratar câncer de 50 mil reais é perdido por causa de chuva, por causa de goteira. Então, assim, também é muito sobre eficiência e como você gasta o dinheiro. Não é só custo de oportunidade. Coloquei aqui, vai sair dali. Isso é uma verdade, mas é meia verdade só, né? O dinheiro que está indo para cá, para a saúde, está sendo bem empregado? Provavelmente não. E provavelmente em nenhuma das outras áreas, porque você sabe como é que funciona aqui, né? Mas o ponto é o seguinte. Eu não sei como consertar essa questão da segurança, tá? Não sei mesmo.
mas eu tenho algumas ideias que me parecem ser... Se alguém conhecesse, saber mais, já tiver estudado mais a fundo, comenta aqui embaixo também. Mas, por exemplo, privatização de presídios. Eu acho que é algo que funciona em todos os países que adotaram isso, né? Os Estados Unidos eu acho que é um exemplo claro. Por quê? Porque você consegue fazer com que um presídio se torne algo autossustentável. Ou seja, você acaba tendo mais vagas para presidiários. Consequência também natural disso é que você não coloca um marginal na rua só porque não tem vaga em presídio. Isso é um absurdo também. Custo de presídio. Você lembra que eu te falei, né? A questão financeira é muito importante. A questão de destinar verba é muito importante. Então, se o preso consegue trabalhar e pagar o seu custo ali dentro da prisão, isso significa que volta mais dinheiro em orçamento. Ou seja, sai menos dinheiro do orçamento da União, por exemplo. Tal. Então, o que acontece? Você vai poder pegar esse dinheiro e reinvestir na própria segurança em outras áreas ou em outras frentes que a gente falou anteriormente, como por exemplo saúde e educação, né? Mas enfim, não tenho evidências, não vou falar como se eu tivesse certeza de que tudo isso ajudaria, de que privatização de presídios seria algo eficaz no Brasil, não posso falar isso. Me parece ser uma boa ideia. O que eu posso falar é que o Foucault, que é um cara no qual eu não nutro muita admiração filosófica por ele, mas ele tem um ponto interessante que empiricamente é difícil a gente negar a veracidade disso, que é o seguinte: o Estado, ele é o único poder? Será mesmo? E a partir dessa pergunta que ele defende que o poder nada mais é do que uma teia. Tá todo mundo se vigiando e punindo. Título do livro dele mais famoso, né? A obra mais famosa dele, que eu nunca li, tá? Só li vários resumos. É um livro que eu achei difícil de ler, peguei pra ler já, achei um pouco difícil de ler, mas tá todo mundo se vigiando e punindo. O poder é uma teia, né? Ou seja, um exemplo claro disso, pandemia. Todo mundo ficou fiscalizando um ao outro. Você vai sair de casa, que absurdo. Ou seja, o poder estava descentralizado em uma teia, no sentido de que um tá fiscalizando o outro e é muito sobre isso. Isso é verdade. E o que eu vejo é que hoje em dia a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma tolerância grande ao crime. E obviamente que existem vários fatores, né? Para tal. Você acaba se adaptando ao ambiente no qual você vive. Mas não é, eu acho que isso não é o ponto principal. O ponto principal é por que a gente se acostumou com isso e a gente passou a não exigir mais dos nossos governantes nessa área. Porque a grande discussão atualmente gira em torno de educação, saúde. Você pode ver as citações em jornais, em grandes jornais de televisão, de TV aberta. Fala-se muito mais sobre esses dois assuntos do que sobre segurança pública, né? Óbvio, existem alguns documentários, algumas questões que abordam isso, como por exemplo o nosso filme de maior sucesso recentemente, o Tropa de Elite, retrata muito isso, mas eu vejo que a gente parou de vigiar isso, né? Ser roubado, perder um celular virou algo um pouco comum. A gente parou de cobrar isso dos nossos governantes, seja do que for. A gente parou, ou ao menos a gente parou de punir, né? E por essa vertente eu concordo com o fato de que Foucault falou, olha, se o Estado não é o único poder, o poder que está com o povo, ele deve ser de alguma forma formalizado. Ele é formalizado por meio desse povo com seu poder não só se vigiar, tá? Não só se vigiar, mas também cobrar dos governantes para terem uma medida melhor, né? E aí é uma interpretação minha, tá? Não é de Foucault necessariamente, mas seguindo essa linha de raciocínio, eu concordo com ele. E a gente começou a normalizar muito isso e não é normal. Não é normal essa transgressão da propriedade privada, não é normal. E não é normal porque isso acaba, em última instância, conforme eu comecei esse vídeo explicando, criando uma sociedade psicologicamente muito doente, tá? Muito doente. Uma sociedade na qual você não pode ajudar o próximo porque você tem medo de que aquele próximo esteja te enganando, de que aquela pessoa esteja te enganando, é uma sociedade doente, né? É uma sociedade totalmente doente. É uma sociedade que não existe cooperação e que, de uma maneira ou outra, é uma sociedade que fracassou. O prédio dos ricos tem porteiro, os prédios das pessoas que não são tão ricas, eles tentam colocar algum tipo de segurança, e por aí vai.
né? Cada um cuida de si, mas o todo, a segurança de você andar na rua, é melhor ter um carro blindado. Já que a gente não consegue mudar nada, vamos ter um carro blindado, que até, óbvio, entendo perfeitamente, tá, essa lógica. Eu só fico com o pé... E se a gente fosse mais incisivo em relação a isso, né? Da mesma forma que a gente é incisivo em outras áreas. Enfim, o que eu vejo no Brasil é o quê? É o seguinte: saúde piorando a cada dia, segurança, não vou nem comentar, e educação, nos últimos 60 anos, um desastre absoluto, um desastre absoluto. É só se pegar todos os rankings. Então, alguma coisa deve ser feita e a gente não pode concordar com isso que está acontecendo do ponto de vista de segurança, tá? Não pode, não dá. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir só que você se inscreva, se você tiver interesse em acompanhar todos os vídeos desse canal. Se você não tiver interesse, não tem problema nenhum, deixe seu like aqui, mas eu quero realmente criar essa comunidade aqui com vocês. Estou falando isso todos os vídeos, até que a gente crie um público de fato e que tem interesse em discutir, em trazer ideias para a mesa. Esse é o meu objetivo aqui. Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!